há pouco quando tínhamos falado das contradições dos Estados Unidos, que resolvem os seus, tornam-se aquilo que se tornam, porque resolvem os antagonismos de facção na guerra civil, não é? Tínhamos duas Uhum. fações da classe dominante que não se davam porque tinham projetos económicos diferentes. E eles embatem e resolvem essa contradição, e resolvem isso no estado industrial que nós vimos, não é? Uhum. Com a maquinização da agricultura. Não é? O que tu tiveste para substituir a mão de obra escrava, em parte, foi a maquinização da agricultura através de financiamentos de apoio à agricultura, através do Estado Central, que ainda hoje os Estados Unidos dão muitos apoios à agricultura. Sim, como ao Portanto, Brasil. ao Brasil ou à própria União Europeia. À medida que o É tempo só foi ver que andando, um dos bancos mais ricos da França é o Crédit Agricole, claro, claro, que é um banco de financiamento agrícola. Nada mais financiamento tem isso. agrícola, Dinheiro claro, privado, dinheiro público, tudo mexe ali, mas é financiamento agrícola. sim, sim. Portanto, à medida que isto vai avançando, essas duas fações foram se distanciando outra vez. Lá está a fação globalista, transnacional, não é? E a fação nacional. No fundo, é como se Trump representasse o capitalismo tradicional e industrial dos anos 30, 40, dos grandes Uhum. monopólios, não é? E este, o moderno, o globalista, do grande reset, da alta finança. E eles voltam a ter projetos diferentes para o país. Um quer fazer aquilo que tu dizias há bocado, que é quis ir a tanto lado que se rompeu. Um quer Uhum. continuar a estender-se pelo mundo, quiçá descaracterizando o núcleo central. Por isso é que eles criticam a imigração. Para eles, para os tradicionalistas, vem descaracterizar o núcleo central, vem descaracterizar a Roma. Roma vai ser Uhum. descaracterizada. O cidadão romano está em causa, não é? Roma era o centro, Roma não se podia tocar. E, portanto, Trump diz: não pode haver essa imigração toda porque isso descaracteriza Roma. Uhum. O outro não quer saber disso, porque o outro não está preocupado com o romano. O outro está preocupado, o outro está preocupado com 1%. Está preocupado com o controle do tal manto burocrático. E isso é uma franja muito pequena da população. Nesse aspecto, o movimento Trump é mais popular desse ponto de vista, porque Lógico. agrega aquela gente, os operários, os pequenos empresários, aquela gente que vive da economia real. E os outros é Wall Street. Uhum. Portanto, temos novamente estas duas fações em confronto, com projetos diferentes. Em termos de política externa, de contribuição para a guerra, elas não são tão diferentes como se possa parecer, porque Trump dê tanta atenção à questão da expansão externa, como dão os democratas dão mais, mas porque os focos de tensão em que ele vai colocar a atenção dele são muito complicados também. Israel e a Ah, China. mas, sim, para quem não entende que é o que eles chamam de uniparty, né, de partido único, é muito simples. É só você ver que Biden ele tá dando a atenção dele para a Ucrânia, porque obviamente ele tem negócios muito grandes na Ucrânia. Monopólio Mas ele, sempre. mas ele em momento nenhum se evadiu da causa de Israel. Sim, sim. Sim, E ele sim. deixou a China um pouco de lado, porque ele está muito preocupado na Ucrânia e Israel. Né? A China não deixou totalmente de lado. Agora, Trump já está falando em abandonar a Ucrânia, porque é uma causa perdida, é um dinheiro mal investido, perderam, a melhor coisa é fazer o cash out e meter o pé. E a facção do Trump, a facção, os de interesses do Trump não estão tão representados na questão ucraniana. O que é que está na questão ucraniana? Ou novamente, BlackRock, não é? A banca americana, Uhum.
e o complexo militar industrial. E Não, depois as mas energias aí é que verdes, tá. por causa do lítio e dessas coisas. Mas aí é que tá. Mas aí a questão de Israel, intocada. Claro, a Intocada. questão de Israel Se, não tocava. se Trump entrar, tira o dinheiro da Ucrânia e manda para Israel. E vai E para para a China. Taiwan. E vai para Taiwan. Claro. Agora, aí a gente tem a Mas terceira. lá está, vai para Taiwan para proteger a indústria americana, porque ele, lá está, ele vê a China, ou seja, o problema dele não é propriamente, não é diretamente com a China, não é na mesma visão democrata. O democrata, o Biden é no sentido de dominar a China. Uhum, O Trump é mais no sentido de contê-la, dizer assim, é pá, tu não vais só fazer aquilo que eu quero. uhum, E não vais prejudicar o meu mercado interno, porque o que eu tenho é o meu mercado interno. É um bocado, porquê? Porque as forças de Trump são as forças do mercado interno americano. uhum. E, não, E o mercado da América Latina. e o mercado da América Latina, isso é o mercado interno. Isso E é o Europa, pátio das obviamente, traseiras. também. É o pátio das traseiras. E, portanto, Trump vai ser muito pior para a América Latina nesse aspecto do que Biden. Mas, quer dizer, vamos ter sempre, num caso ou noutro, uns Estados Unidos intervencionistas, uns Estados Unidos conflituosos, vamos ter isso na mesma. Agora, enquanto Trump fecha, até foi buscar J.D. Vance, que é um tipo também do fechamento, Uhum, Trump fecha, não é? Biden o que quer é internacionalizar, transnacionalizar, não é? Grande reset, globalismo, capital internacional, interesses internacionais, que não são tanto os interesses de Trump. Agora, não quer dizer que no Partido Republicano não existam esses interesses, porque Trump é também um outsider do Partido uhum. Republicano. Trump não representa o core de interesses do Partido Republicano já. Trump é um businessman que vem de fora. E daí que até esta questão, este atentado, tenha muito que se lhe diga, do ponto de vista da forma como ocorreu. Primeiro demonstra um grande desespero, ou seja, há uma Uhum. escalada. Primeiro tentaram não entalar com a Rússia, depois tentaram não entalar com os processos judiciais, o lawfare, não dá o lawfare, é mesmo cortar-lhe a cabeça. E depois ali há coisas muito complicadas, quer dizer, primeiro diziam que o jovem era antifá, afinal não é. Afinal o jovem nunca publicou nada numa rede social. Há quem diga que o jovem nunca publicou nada político, assim politicamente, pelo menos é o que estavam a dizer. Uhum. Depois, como é que o jovem aparece ali, toda a gente vê e ninguém diz nada? Como é que naquele espaço, o local mais alto, que era uma torre de água, não estava monitorizado? Como é que naquele dia, precisamente, os serviços secretos, os agentes ao serviço de Trump, tinham sido desviados, a equipa de Trump tinha sido desviada para Jill Biden, que estava no local, naquela região. E os que foram para lá nunca tinham prestado serviço e, ao que parece, em quantidade insuficiente também. Uhum. Portanto, há aqui uma conjugação de um conjunto de fatores que são de facto muito complicados. A tentativa, primeiro, de desvalorizar. Se nós formos ver as primeiras horas de comunicação social, nós estávamos na nossa live de sábado à noite, quando surge a notícia, e eu vou fazer uma corrida pela comunicação social, e o que vi era uma desvalorização. Parece que Uhum. foram mal, de tiros. Trump caiu. Trump caiu. É. Trump, os agentes de Trump transportaram. Houve uma desvalorização. No segundo dia já aceitavam a tese, mas diziam que era tudo feito por Trump. O que tínhamos era as grandes figuras do Partido Democrata a dizer que isto era tudo uma armação de Trump. Agora já é diferente, mas a comunicação social nestes dias ficou absolutamente. Se já estava pela hora da morte, ficou pior ainda. E Uhum. mostra
que havia ali uma Stratcom, havia ali uma comunicação estratégica que estava estabelecida. Ou seja, aquilo houve ali várias tentativas de conter a coisa e de abafá-la. E aí tem a reportagem da CNN hoje, ou ontem à noite, eu acho, dizendo que o serviço secreto tinha identificado um complô do Irã para uma tentativa Claro. de assassinato. Só que tem um detalhe muito interessante nessa reportagem da CNN, que é o seguinte: ela diz que esse complô ele já era conhecido há um tempo E ninguém dizia nada. e que já tinha sido informado à equipe de segurança do Trump. Então, de duas, uma, né? Ou tinha sido informado e nego cagou mole, Claro. deixa morrer, né? Ou isso é um puta de um caô, né? Claro que Bollocks, pelo amor de Claro Deus. que é. Claro Bollocks, que né? Já estão é. querendo Agora conter. Agora E tem aí é que eu tem acho alguém. interessante é que eles estão piorando a situação deles mesmos. Eu acho que é do Putin. Acho que a culpa é do Putin. Ah, não, The Putin tá com Isso é certeza. default. E isso também é super interessante, porque a culpa não foi da Rússia, né? É, Porque eles não podem tirar a Rússia do Russiagate. é. Se eles Portanto, botam, eles vão de contradição com eles mesmos. claro. Portanto, como é que era a Rússia, e então afinal apoiava o Trump e agora já quer matá-lo. Mas ainda pode ser a China. Mas o problema é que eles andaram a dizer que a China também apoiava o Trump. Mas você não viu isso? As primeiras reportagens que saíram falaram que o menino. As primeiras reportagens que falaram que houve uma tentativa de assassinato falaram que era um menino de origem chinesa. Sim. Ou seja, tentaram tudo, tentaram abafar, caiu, parece que eram tiros, mas talvez não fossem, não deu, ninguém pegou naquilo. Eles, porventura, esperaram que alguém contivesse a saída de informação. Não conseguiram conter a saída de informação. Trump apareceria a falar maluquinho. Eu fui vítima de um atentado. O gajo é maluco. Que não foi nada um atentado, que foi um mosquito que lhe picou na orelha. Ele está inventado. Não conseguiram. Passam à fase seguinte. Não é? Passam à fase da desvalorização e à fase da falsa bandeira. E depois, quando não funciona, não é? Quando não funciona, é preciso arranjar um bote expiatório. Tal como os ucranianos destruíram o Nord Stream, os desgraçados dos iranianos é que vão matar o Trump. Portanto, mas é preciso que não seja um partido democrata, porque tem que se impedir a guerra civil. É tudo muito contraditório. É tudo muito contraditório. Agora, eu acho que falta aqui identificar o fundo da questão. E o fundo da questão tem a ver com aquilo que nós estávamos a falar. É o que é que está aqui em confronto. Que interesses é que estão aqui em confronto? E os interesses que estão aqui em confronto são duas visões do mundo diferentes. Uhum. São fações do capitalismo diferentes. Que lutam, neste momento, que se voltaram outra vez a antagonizar. E elas vão ter que resolver esse antagonismo de alguma forma. Pode ser uma guerra civil, como alguém diz que pode acontecer. Pode não ser. Podem encontrar, porque estamos a falar de dinheiro, de gente que gosta muito de dinheiro, quer numa facção, quer noutra. Agora, o problema é que eu acho que o antagonismo é muito popular também. Que a própria população americana está muito radicalizada e muito sectarizada. E há aqui um problema que é este, que é para um país que quer civilizar os outros, que tem uma proposta de civilização. E isto ainda não vi ninguém falar disto. Um país tem uma proposta de civilização, anda a matar candidatos à presidência. Mas não foi organizado pelas instituições. Não, mas acontece dentro daquela sociedade. Não é uma sociedade saudável. Não, peraí. Alguém comentou aqui sobre a questão do. Aqui foi o Zé Davi. Comentou sobre o Qassem Soleimani, o
Trump assumiu Sim, sim, em sim, entrevista com Tucker Carlson, que foi ele que chegou lá e mandou matar. claro. Então, veja bem, esse é um caso. E aí acontece essa questão com o Fitzo, né? E aí acontece a ameaça ao primeiro-ministro da Geórgia. E aí, É típico serviço secreto. É típico serviço secreto. e aí acontece isso com o Trump. No dia do atentado ao Fitz, eu consegui levantar uma live aqui com o Neboja Malit, com a Nina e com o André Lutiri. E o Neboja Malit, ele levantou um ponto excepcional, que é o seguinte: no pós-guerra mundial, no pós-segunda guerra mundial, houve um grande esforço para eliminar, praticamente para vacinar a sociedade Sim, sim, sim. contra os assassinatos políticos. E uma vez que essa caixa de Pandora é aberta, você não consegue fechá-la de novo. Claro. Ela perde. Existe uma perda de controle. Isso se perde controle. Se passa a normalizar. Alguém, acho que foi ontem na live do Rubão, o rapaz Desmoraliza. comentou. O sistema desmoraliza-se. Cai tudo. Cai Caem, tudo. caem, caem as barreiras morais. Caem todas. Uhum, uhum, E esse é que é o problema. Agora, o que a mim me parece é que quando nós olhamos, o caricato disto, o paradoxal disto, é quando nós olhamos para a sociedade americana e a vemos dividida entre fações aparentemente inconciliáveis, e aparentemente, já vou explicar porque é que digo aparentemente, e antagonizadas, uhum, nós questionamos assim, mas elas estão antagonizadas porquê? Que interesses é que ali estão, em profundidade, que são tão antagónicos? Uma lógica marxista, materialista, uhum, faz sempre bem para analisar estas coisas. O que é que está ali que divide tanto aquelas pessoas? Em termos de projeto para a nação, para a sua realidade, para a construção da sua realidade, o que é que os divide tanto? E tu começas a ver e não encontras nada que divida a esse ponto. Será o wokeismo? Então, mas alguém faz depender um projeto de nação, não é? Uma construção nacional do ser mais ou menos permissivo para os homossexuais ou para os transexuais ou para outra coisa qualquer. Isso é que é isso é que é o divisor de águas. Será a uhum, Ucrânia? Isso é que é o divisor de águas num país como os Estados Unidos? Será o ser progressista ou não ser progressista? Isso é que é o divisor de água? Tens muita dificuldade em encontrar um divisor de água absolutamente antagónico, inconciliável. O que é inconciliável? Como, por exemplo, tu tens isso quando tens uma classe trabalhadora que quer superar o capitalismo, quer estabelecer um Estado socialista dos trabalhadores, e tens uma classe dominante capitalista que não quer manter o modo de produção intocado. Isso é antagónico e é absolutamente inconciliável. São dois projetos de mundo totalmente diferentes. E são duas classes que estão absolutamente antagonizadas e que se resolvem, no caso da Europa e dos Estados Unidos, resolveram-se através da classe média, a chamada uhum, classe média, que é o trabalhador ganha melhor e até tem acesso a alguma propriedade. uhum. E isto resolve temporariamente as coisas. Deixas-o comer um bocadinho da fatia do bolo. O que tu tens hoje nos Estados Unidos não é isto. É algo muito mais epidérmico, é uma rejeição emocional quase, epidérmica, de repelente, em que eles, quando olham para o outro lado, sentem repulsa. Uhum. Mas a repulsa que sentem é quanto ao aspecto exteriorizado da cultura, não é quanto ao modo de vida em si. Porque nenhum deles quer o fim do Estado americano tal como ele é. Nenhum deles quer o fim do modelo económico tal como ele é.
o que eles criticam uns nos outros é o quê? Um é porque usa armas e o outro não usa, um é porque é wokeista e o outro diz que não é, o outro é porque é ateu e o outro é religioso. São coisas deste tipo. Aspectos culturais, não é? Uh, que, que mesmo assim, que se nós formos a ver ao longo da história, também são responsáveis por guerras. As guerras religiosas. Porque elas representam também visões do mundo diferentes.